Olá pessoal, hoje vamos continuar com os nossos estudos para a realização do vestibulinho ETEC. Lembrando que sempre estudamos a resolução da questão e desenvolvemos algumas partes teóricas relativo ao desenvolvimento daquela questão. Eu sou o professor Edson Patané e estamos juntos para apoiá-lo na execução do vestibulinho e para a sua aprovação para o curso técnico. Vamos lá? Vamos passar agora então a mostrar para vocês como foi resolvida a questão 19 do segundo semestre de 2023. Essa questão a gente vai aproveitar, ela é uma questão relativamente simples, mas nós vamos fazer uma série de observações sobre ela. Bom, em primeiro lugar, ela começa com um texto, né? Lenda do peixe tapa. Andava São Pedro passeando pelas praias de Ilhabela, em São Paulo, quando, preocupado com a maré, perguntou ao linguado: a maré enche ou vaza? O linguado, em vez de responder direito, imitou São Pedro com voz fanhosa e boca torta. Então São Pedro deu-lhe um tapa e lhe falou: com os olhos para trás hás de ficar. É por isso que o linguado é chamado de peixe-tapa. É chato, tem boca torta e os olhos por cima das costas de um lado só. Bom, pessoal, então aqui... ele tem mais uma informação. O linguado é um animal bentônico que vive sob areia e cascalho no fundo do mar, ficando apenas com os olhos para fora. Por isso ele consegue visualizar o chão ao seu redor, imitar os locais onde vive, mudando sua própria cor. Tá? Então, essa é a informação. Essa importante adaptação do linguado, que lhe permite tornar-se praticamente invisível, recebe o nome de... Bom, então aqui, provavelmente, muitos já conseguem identificar. Ele está mudando de cor, ele está disfarçando, ele está se camuflando. Então a resposta correta aqui é o item C, camuflagem. Então, se vocês não soubessem o que é camuflagem, nós vamos explicar logo em seguida. Mas digamos que vocês já tivessem percebido que a resposta correta era camuflagem, só marcar e ótimo. Na prova segue a vida na prova. Vamos para a próxima questão rapidamente. Só que quando eu estou estudando, eu vou aproveitar essa questão para que nós possamos, então, estudar um pouquinho mais sobre o assunto. Então, eu poderia pesquisar num livro, pesquisar na própria internet, né? O que é cada um desses itens que está aqui. Porque, eventualmente, cai uma outra questão que não é camuflagem na resposta, mas é comensalismo, por exemplo. Eu preciso saber o que é isso, ou eu preciso recordar o que é isso, uma vez que isso é assunto das aulas que vocês já tiveram anteriormente. Então, primeira coisa, protocooperação. O que é protocooperação? A protocooperação ou mutualismo facultativo é um tipo de relação ecológica em que os organismos envolvidos são beneficiados com a interação, porém não são prejudicados com seu fim. Isso significa que a protocooperação é uma relação ecológica facultativa. Temos aqui um exemplo de protocooperação, né? Então talvez seja mais fácil a gente guardar o exemplo, né, do que a própria definição. Então, o exemplo conhecido é a relação mantida entre anêmonas do mar e caranguejo ermitão, ou paguro. As anêmonas oferecem proteção ao caranguejo ermitão, ao mesmo tempo que ele transporta a anêmona de sua concha para outros locais. Né? Protocooperação, ele está um com o outro, está cooperando. Né? Então, a anêmona protege o caranguejo e o caranguejo, em função disso, ele vai transportar a anêmona. Então, ninguém aí é prejudicado, aí todos saem beneficiados. Comensalismo. O comensalismo é uma relação ecológica
interespecífica harmônica, tá? Ou seja, o que significa isso? Existe harmonia entre os elementos que participam dessa relação ecológica. Isso aí ocorre entre espécies diferentes. Uma espécie é beneficiada com a interação, entretanto a outra não é beneficiada, nem prejudicada. No comensalismo, observa-se que uma espécie está em busca de alimento e aproveita-se de outra para conseguir esse recurso. Entretanto, a espécie não causa danos à outra por se alimentar apenas de restos alimentares. Então, um exemplo aqui, leões e hienas, né? As hienas ficam à espreita de caça dos leões, e quando os leões terminam de se alimentar, as hienas aproveitam-se da sobra das caças, né? Eles não comem tudo, então isso aí é o comensalismo. Não há prejuízo nem das hienas, nem dos leões nesse caso. Apenas as hienas fazem aí uma espécie de limpeza aí nos restos, né? Camuflagem, que foi a resposta da nossa questão. A camuflagem é uma forma de defesa eficaz em que o animal torna-se menos visível no ambiente em que vive e dessa forma evita que o predador consiga identificá-lo. Era o caso do nosso peixe-tapa lá, né? Então o peixe-tapa ele camufla para não ser capturado. Então aqui ele tem a figura de um camaleão, né? Que ele está aqui praticamente da cor da vegetação para não ser enxergado aí no meio. Outro item é o inquilinismo. O inquilinismo também é uma relação ecológica em que os indivíduos de espécies diferentes interagem, porém apenas uma espécie beneficia-se da interação e a outra não é prejudicada e nem beneficiada. Então, exemplo, né, de bromélias e orquídeas que elas se hospedam, né, elas vivem nos troncos das árvores, tá, mas não prejudicam o tronco nem as outras plantas, né? Então talvez muitos de vocês já tenham visto, né, orquídeas ou bromélias amarradas em troncos de árvores e elas se desenvolvendo de uma forma muito bonita. Então esse aí é o nosso inquilinismo. E o predatismo? O predatismo é a ação de um animal que captura o outro de espécie diferente para alimentar-se. Então isso aí, né, é o que a gente talvez tenha seja mais fácil de entender. Então quando o tubarão caça uma foca e alimenta-se da foca, a coruja alimentando-se de um roedor, o leão alimentando-se de um inu. Então o leão alimentou, né, acabou, prejudicou aquela espécie, por isso que ele é um predador. Uma orca que se alimenta de peixe e o urso alimentando-se de salmões. Então, aí nós fizemos uma revisão, tá, dos termos de relações ecológicas entre os elementos que participam do meio ambiente. Aqui eu gostaria de chamar a atenção para vocês uma coisa. Vocês lembram que nós começamos lendo a lenda do peixe-tapa para vocês? Só que esse texto aqui, para esta questão, ele não significa nada. Então, se durante a prova eu estiver com o tempo meio apertado, tá, eu tento já verificar aqui, tá, na questão se eu consigo responder sem utilizar o tempo para a leitura do texto, né? Agora, a segunda parte do texto aqui, ó, a questão, eu já precisaria ler para saber o que ele está pedindo na questão. Entretanto, essa, eventualmente, poderia ser pulada. Então, está o tempo muito apertado, vai dando uma olhadinha na questão, tá, ver se não precisa do texto. Se não precisar do texto, vai respondendo, porque aí a gente ganha alguns minutos ou segundos preciosos. Ok? Muito bem, então, pessoal. Então, essa foi a nossa questão de hoje e vamos em frente, vamos lá, vamos estudar, né? Vamos pegar um texto aqui do assunto
e vamos estudar, vamos nos aprofundar um pouquinho mais, se assim vocês acharem necessário. Tá? Então esse é um tipo de questão bastante comum de cair na prova. Então, até a próxima!